Olá, mais um dia que o Senhor nos deu e hoje nós temos uma palavra. Eu trouxe uma palavra para você em 2 Coríntios 8, que é o prosseguimento da nossa leitura. Mas essa palavra eu confesso que é para quem tem coragem de ouvir, porque não é uma palavra agradável, é uma palavra de peso e é uma palavra que nos traz uma grande reflexão. Será que estamos realmente no caminho da salvação? Então nós vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 8 e aí a gente vai desenvolvendo esse raciocínio dentro da palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 8, verso 1 diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, e pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse nosso serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Paulo, ele escreveu aos Coríntios, e explicou que os membros da Macedônia eles haviam dado voluntariamente aos necessitados. Ele incentivou, a igreja de Corinto a também seguirem o exemplo de Jesus doando aos pobres. Paulo ensinou sobre as bênçãos que vêm para aqueles que doam com alegria. Ele explicou que os membros da Macedônia eles fizeram isso porque queriam fazer a vontade de Deus. E ele incentivou os santos de Corinto a seguirem esse exemplo de suprir as necessidades de outras pessoas com amor sincero. Jesus Cristo, o primogênito de Deus, ele que criou todas as coisas junto com o Pai, ele deixou a sua posição de glória para nascer e viver aqui na terra, em circunstâncias humildes. Abriu mão de tudo para nos resgatar e nos dar o direito de sermos feitos filhos de Deus através de seu sangue. Vamos continuar aqui, a leitura, Só mais uma consideração, que eu escrevi aqui, que Jesus ele se fez pobre para nos tornar ricos. Glória a Deus. Vamos lá, verso 11 diz assim: Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Vou ler de novo. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Vamos lá, verso 13. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade.
Deus, né, Ele quer que estejamos com o coração dispostos a dar, gente. Mesmo quando não temos nada para dar, mas o nosso coração, ele tem que ter a disposição a dar. E Deus não vai pedir nada além do que você pode dar. E nós sempre, graças a Deus, Deus sempre nos dá a condição de darmos alguma coisa. Até um copo com água, Deus nos dá a condição de dar. Vamos lá, verso 15. Como dizem as escrituras sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido e, como quer ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade a encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando um irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que de fato queremos ajudar. Queremos evitar assim que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Amém? Fiz a leitura completa aqui, porque o propósito é sempre fazer a leitura completa do livro, para não ficar aquela leitura quebrada, com interpretações, nada a ver. Então vamos lá. Paulo está dizendo aos coríntios que a doação generosa deles, serviria como prova de seu amor pelo próximo. E eu quero chamar você, agora uma leitura de Tiago, para a gente fazer um raciocínio, hoje, ao que Deus colocou no meu coração, quem vai para o céu? Quem vai ser salvo? Quem são as pessoas que serão salvas? Lá em Tiago, capítulo 2, no verso 14 e 18, diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Verso 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Verso 16. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações? E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. As obras, elas não têm o poder para nos salvar. O que nos salva é a graça de Deus, ou seja, receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas o nosso propósito aqui na terra é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que façamos boas obras. Lá em Mateus, vou chamar vocês agora para uma leitura para confronto. Lá em Mateus, no verso... primeiro nós vamos ler em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, o 8 e 10 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos. Foi aquilo que eu acabei de falar, que é a graça. Por meio da graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, Deus não deixa que a gente seja salvo por obras, para a gente não ter orgulho, dizer assim: eu fiz mais, eu fiz menos. Então a salvação não vem por obras, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, porque Ele já havia preparado para nós. Olha só, porque Ele já havia preparado para nós. Então, a nossa salvação é através de Cristo Jesus, é receber Jesus Cristo Jesus. Mas as obras testifica se somos salvos ou não. Lá em Mateus 25, agora nós vamos ler uma palavra de confronto.
Mateus 25, verso 34, abre sua Bíblia aí correndo, dá pausa aí, vai lá, abre a Bíblia, e eu vou começar a leitura no verso 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem é esse rei aqui? É o rei da glória, é Jesus, né? Que foi glorificado, e ele estará lá naquele dia. Ele dirá assim: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam um reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, lhe demos comida, ou com sede, lhe demos a água? Oh, glória! Aí Jesus responde: Quando foi que vimos, né? Aí continua a pergunta: Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí ele responde no verso 40. Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. A vontade de Deus é que amemos o nosso próximo, como amamos a nós mesmos. O primeiro passo para entrar no céu é aceitar Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lá em João 14,6 diz: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira coisa para ser salvo: receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. O segundo passo para a salvação, aí a gente vai prosseguindo no caminho da salvação. Nós entramos pela porta que é Jesus e nós vamos caminhando. E aí diz: cumprir o mandamento que Jesus deixou lá em Mateus 22, do 36 ao 40, porque as pessoas dizem assim: a gente não precisa mais cumprir a lei. Porque a lei que foi dada a Moisés foi para quê? Para que as pessoas fossem salvas naquele tempo. As pessoas que cumpriam a lei, elas recebiam a salvação naquele tempo de Moisés. E não mudou, gente. Jesus não mudou isso, não. Primeira coisa, nós temos que receber a lei. Quem é a lei agora? A lei que vem de Jesus, que Jesus nos deixou. Primeiro a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente reconhece que é através dele, através do sangue, do sacrifício dele, é que nós recebemos a salvação. Ele diz: eu sou a porta, né? Quem entra por mim, né? Ele é a porta dos céus, é Jesus. Então a gente recebeu Jesus. O segundo passo é receber os mandamentos de Jesus. E lá em Mateus 22, do 36 ao 40, diz assim: alguém pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento que Jesus diz. E a gente vai lendo em outros versículos na Bíblia, caminhando, que eu não vou colocar todos aqui, que Jesus diz que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que ele não é digno dele, não é, né? Ele fala: não é digno de mim. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, voltando aqui a Mateus 22, Jesus continua falando: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, a esse primeiro mandamento. Qual é o segundo mandamento que Jesus nos deixou? Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Então Jesus ele está colocando aqui. Então vamos lá. Primeira coisa para ser salvo: receber Jesus como Senhor e Salvador. Segunda coisa: o caminho da salvação nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Quando Jesus diz lá em Mateus 25, 34, né, que nós acabamos de ler, que ele fala, né, sobre qual é a vontade de Deus, né?
quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos provando para Deus que nós o amamos. Obedecer é uma prova de amor. Lá em Mateus 25:34, quando ele diz: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, ele detalha no verso 35 quem são essas pessoas, que são aquelas pessoas que cumpriram a lei que ele deixou. Então, os que amaram a Deus acima de tudo e provaram que amaram, são aquelas pessoas que provaram através das suas obras o seu amor ao próximo. Você entende? Então, quando você ama a Deus, você prova esse amor a Deus obedecendo. E ele diz: ame ao próximo, ame ao seu próximo. Quando socorremos o nosso próximo, gente, olha o mistério. Quando nós socorremos o nosso próximo em suas necessidades, estamos fazendo para o próprio Deus. Deus, ele odeia ver as pessoas com fome. Deus odeia a injustiça. Deus não suporta ouvir o choro dos famintos. As pessoas quando estão chorando de fome, isso está afetando Deus. Isso está mexendo com Deus. Deus está se remoendo. Deus está, não quero ouvir isso, Deus. Isso machuca o choro dos famintos, machuca os ouvidos de Deus. Deus chora com os que choram, meus queridos. Deus, ele tá triste de ver injustiça. Então Deus, ele se entristece em ver as pessoas sem dignidade, sendo expostas à nudez porque não tem roupa, sofrendo humilhação porque estão em miséria. Isso agride a Deus. Isso é a maior agressão a Deus, é ver os miseráveis. O socorro de Deus para essas pessoas é a igreja. É por isso que Deus estabeleceu a sua igreja aqui. Ele nos estabeleceu nesse mundo através de Jesus. Ele fez isso esperando que fôssemos o seu braço aqui na terra. Entende? Quando não estendemos as mãos para suprir a necessidade do nosso próximo, deixamos de cumprir o nosso propósito aqui na terra. Esse é o propósito da igreja, apresentar ao mundo um Deus bondoso e supridor. Quando não cumprimos essa missão, estamos fora da vontade de Deus. Como que eu afirmo isso para vocês? Vamos continuar a leitura de Mateus 25, no verso 41, diz assim, olha bem o que Deus disse. Mateus 25, 41, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, verso 41, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Eu era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e vocês não me vestiram. Eu estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, como estrangeiro, sem roupa, doente ou na cadeia e não ajudamos? E o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Aleluia. E Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Meu querido, fazer obras não nos dá salvação, mas deixá-las de fazer nos traz condenação. A salvação vem em receber Jesus, o sacrifício de Jesus. E a condenação das nossas vidas vem em não cumprir a vontade de Deus. Então, para você ser salvo, você tem que receber Jesus e fazer boas obras. Fazer boas obras é obrigação de todo salvo. É um reflexo de quem já foi salvo.
Agora, se você recebeu Jesus e você não está cumprindo a vontade de Deus, que é estender a mão, porque Deus, Ele quer mostrar para a humanidade quem Ele é através da sua igreja. A igreja é o corpo de Jesus materializado aqui na terra. As pessoas não veem Jesus, as pessoas veem a igreja. Então o povo tem que ver, o mundo tem que ver a igreja. Um povo, pessoas humildes, que não são arrogantes, pessoas que amam, que falam com mansidão, que têm os frutos do Espírito Santo e que socorrem os necessitados. Quando as pessoas veem a igreja fazendo isso, elas estão vendo o próprio Deus. E Deus, Ele se entristece e Deus vai se vingar de todos aqueles que não estão apresentando Ele para o mundo dessa forma. Pessoas arrogantes, egoístas, que só pensam em si, que pensam em estar sentada no ouro e na prata, acumulando riquezas. Pessoas que muitas vezes a gente fala, o rico, não, mas pessoas que podem ajudar e não fazem. Paulo estava falando para os coríntios, Deus não pede para você fazer mais do que você não pode fazer. Deus pede para você fazer dentro das suas limitações. Olha para quem está do seu lado, às vezes até um familiar. Olha para quem está do seu lado e ajude. Você é obrigado a fazer. Se você é um cristão, você tem que fazer, porque se você não fizer, você será condenado. Você vai prestar conta a Deus, porque você reteve as suas mãos. Não precisa ser rico para ajudar, não precisa ser milionário para ajudar. Quem você pode ajudar dentro das suas necessidades, dentro da sua condição, você pode ajudar. Agora, o rico que está amontoando, sentando em cima do dinheiro também que não ajuda, ele também vai dar conta. Mas muito mais vai dar conta aqueles que se dizem cristão e deixam de fazer. A Bíblia diz que Deus tira do rico para dar ao pobre. Deus tira do que tem muito para dar. Mas os filhos de Deus, Ele quer que os filhos de Deus se disponham, tenham um coração disposto a dar. Porque fazer boas obras é um reflexo da sua salvação. Se você se diz que é salvo, mas você fecha a mão para a necessidade da igreja, para a necessidade do reino de Deus, para a necessidade daqueles que precisam, você não vai ser salvo. Abrir mão, dar, é um reflexo da salvação. Então, que essa palavra possa fluir dentro de cada um de nós e que possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Qual é o propósito? Às vezes as pessoas ficam querendo saber, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? O seu propósito aqui na terra é suprir as necessidades dos necessitados, é levar Jesus, é apresentar Jesus para o mundo. Então, se você é um advogado, dentro daquilo, da sua formação, você pode fazer isso. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Você tem como apresentar isso para as pessoas. Você tem como ser um agente de Deus. Nós somos agentes do Senhor aqui nessa terra. Nós estamos a serviço dele aqui. Então, que essa palavra flua no seu coração, na sua vida e que nos alinhe em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha nos encher com a tua presença, que o Senhor venha nos consertar, que o Senhor venha nos alinhar e que o Senhor venha dar-nos um coração igual ao seu, Senhor. Dai-nos um coração igual ao seu. Dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com seu perdão, e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração.
Aleluia, Senhor. Queremos um coração transformado, um coração igual ao teu. Que você venha ter um dia abençoado na presença do Senhor, amém? Até a próxima. Tchau, tchau.